Boa tarde, pessoal. Fabrício De Grande, nutricionista, falando aqui. Mauro, Dr. Mauro Maranich, médico do esporte. Então, vamos falar hoje de maneira bem direta, num bate-volta aqui, algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou pular isso aqui que é lesões, o Mauro já falou demais. Não, tô brincando. É que é mais uma sobre lesões. Vamos passar a primeira. Como assim mais uma sobre lesões? É mais uma sobre lesões, não, é mais uma que é do interesse médico. E aí vou te deixar falando, não, eu fico com os filmes. Não, tô brincando. Lesões mais comuns que chegam no teu consultório. Lesões comuns. Tá. Então, como médico do esporte, né, a gente já falado, a gente não trata só de emagrecimento, mas a gente trata do sujeito como um todo. E sim, como a gente lida com gente que pratica atividade física, com gente às vezes que pratica de forma competitiva, e a gente sabe que quem compete excede um pouquinho aquele nível de saúde do praticar atividade física para ser saudável. Uhum. Esse sujeito ele passa um pouquinho e ele passa a ser várias vezes menos saudável, porque ele agride mais a articulação dele, agride mais o corpo, mais a musculatura, não dá tempo de recuperar. Então, em geral, que chega para mim, além dos atletas, das pessoas normais que trabalham, são as lesões por overuso, tá? Overuse que a gente chama, que são, em geral, as tendinites. A gente tem muita tendinite de ombro, que é a famosa síndrome do manguito rotador, tá? Do subespinhoso, que são lesões, as lesões tendíneas em geral, elas são difíceis de tratar, elas tendem a perpetuação, a cronificação, então elas são chatas, elas precisam de uma readequação da rotina, readequação de treino, e muitas vezes o sujeito não está tão disposto a fazer isso. Tipo, mas eu vou ter que diminuir minha academia, eu gosto tanto de treinar, eu estou gostando do resultado, ou eu já estou atingindo metas e eu vou ter que agora voltar um passo para trás. Então, ou às vezes o sujeito trabalha, ele é um profissional liberal, e diz, mas agora eu vou ter que parar de usar o meu mouse, o meu notebook, porque o meu ombro. Então, é difícil porque mexe na rotina, não só na rotina de treino, mas às vezes na rotina do sujeito. Então, as lesões tendíneas, elas têm uma dificuldade de tratar por causa disso. A tendência à cronificação, porque elas têm um início insidioso. Então, normalmente, quando ela já causa dor, ela já está instalada há bastante tempo. Sim, já está instalada, tem um processo. Já é difícil, a gente tem que modificar a rotina, a gente tem que entrar com medicação, muitas vezes a gente entra com a fisioterapia, a gente entra com outras drogas. O acompanhamento é longo várias vezes, né? E às vezes um pouquinho frustrante, assim, porque a evolução é lenta. E, então, se eu pudesse elencar, assim, o que chega de mais, assim, mais comum são as lesões tendíneas de tendão do calcâneo, que é o famoso tendão de Aquiles, de tendinite patelar, às vezes do joelho, e ombro. Muito ombro, porque o ombro a gente usa para praticamente tudo, para quem trabalha, quem joga, quem treina, né? E até quem tem um pouco de azar, às vezes não faz nada disso, às vezes tem também. Porque tem muito efeito genético na regeneração de tecido. Um dia a gente pode falar mais sobre isso, né? Até existem suplementações, estudos, medicações, que trabalham sobre isso, mas basicamente existem sujeitos que têm uma dificuldade maior a regenerar tecidos em geral. E os tendões são feitos de colágeno, o colágeno em geral demora 72 horas, então se tu agride de forma sucessiva, se tu tem uma dificuldade maior ainda de recuperação, cara, isso é terrível, porque aquele sujeito vai desenvolver em algum momento uma tendinite, uma tendinose, umas rupturas tendíneas. Então, basicamente é isso aí. A próxima pergunta: melhores alimentos para hipertrofia. Agora. Então, os melhores alimentos para hipertrofia são também os mesmos alimentos para emagrecimento. Assim, o que vai definir o que vai acontecer contigo sempre é o contexto da dieta, tá? O nutricionista vai lá, ele calcula tudo para que a gente consiga fazer acontecer emagrecimento, hipertrofia, tu falou reparação tecidual, sei lá o que, performance, enfim, o que for definido junto ao paciente. O efeito que uma batata doce, 100 gramas de batata doce vai ter para o sujeito que pensa em hipertrofia é o mesmo efeito que ele vai ter para o mesmo sujeito que pensa em emagrecimento, né? O que vai depender é como a gente vai contextualizar aquilo tudo. Porém, trazendo para uma ideia de orientações específicas. Tá? Normalmente, quando o sujeito vai hipertrofiar, a gente procura jogar um aporte energético um pouco maior.
Eu costumo brincar, se eu quisesse fazer tu ganhar peso, eu podia te mandar comer lasanha o dia inteiro. Só que não funciona assim. Eu tenho que jogar com alimentos, né, que eu consiga jogar mesmo com um volume energético maior, coisas saudáveis pro cara, né? Então, eu costumo trabalhar e gosto muito de trabalhar, falei da batata doce, alimentos como macarrão, alimentos, as proteínas em geral, lógico, alimentos como mel, aveia, o leite às vezes eu uso até o integral, dependendo da situação, para dar um volume energético um pouco maior dentro dos cálculos que eu fiz para ele. Para que o cara simplesmente não fique completamente soterrado de comida, né? Tem que ser uma coisa mais inteligente nesse sentido. Mas, de maneira geral, os mesmos alimentos que a gente vai usar dentro da hipertrofia, a gente vai poder usar dentro do contexto do emagrecimento. Vai depender muito mais da ordem geral e de como a gente vai distribuir isso ao longo do dia, da semana, do mês, às vezes até. Tu tem alguma opinião? Dentro do meu conhecimento limitado sobre nutrição, né, aquela interface que a gente já falou, mais ou menos por aí que eu oriento, né, de uma forma mais simplista. Aqui mandaram direto para ti. Mauro, o que tu recomenda de atividade física para quem quer emagrecer? Então isso para mim é uma parte importante do tratamento de emagrecimento, porque a gente até não falou muito sobre isso, mas isso faz parte da educação do paciente, ou da reeducação do paciente. Quando a gente pega aquele paciente no início e ele faz tudo errado, é excelente para nós, porque a gente vai ter que reeducar ele em vários quesitos, e a gente sabe que isso vai dar resultado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando o paciente chega para nós, a gente tem que ensinar ele a ter uma rotina adequada. Então, independente de falar de emagrecimento, a atividade física está inserida nesse contexto de saúde, ponto. Tá? Atividade para emagrecer. Até não tanto tempo atrás, até pelas diretrizes do American College de Medicina do Esporte, a recomendação era atividade física aeróbica. E não tinha quase evidência nenhuma de treino de força, de treino resistido para emagrecimento. Então, qual era a recomendação? Juntava a recomendação de emagrecimento com a recomendação da Sociedade de Cardiologia, caminhar, fazer atividade física, deu, perfeito. 5 vezes por semana, 30 minutos, se puder caminhar mais. Isso é dose dependente, que a gente chama. Então, toda vez que tu subir a dose, tu vai ter mais resultado, não tem um limite. Tá? Então, toda vez que tu subir a dose de exercício, tu vai ter mais resultado. Ponto. Então, toda vez que tu subir a dose de exercício, ou toda vez que tu sobe, independente do exercício, fazendo um parênteses, tu tem mais resultado. Então, é isso que a gente fazia. Caminha 5 dias na semana, 30 minutos, se puder 45, se puder 60, se puder mais rápido, se puder corre, e assim vai. Mas, de um tempo para cá, e para somar, então, para não me estender muito, a gente, para mim, o mundo ideal é a associação, o treino concorrente. O treino de força com o treino aeróbico. Porque daí sim, a gente está tendo os benefícios secundários, terciários, quaternários, todos eles, que a gente pode pincelar e um dia falar um pouco mais. Mas falando de emagrecimento, o treino de força vai te dar, além da aceleração cardíaca, da própria queima do glicogênio, né? Do aumento da massa magra, que vai queimar a queima em repouso, ele vai te dar essa massa magra, que vai te trazer inúmeros outros benefícios. Tá? Então, o treino de força, por emagrecimento, excelente. Tá? Excelente mesmo. Por causa dessas coisas que eu já falei. Ele aumenta o EPOC, que é o gasto pós-exercício. Ele aumenta o gasto de repouso. Ele, no próprio exercício, ele faz, então, aumento da frequência cardíaca, que aumenta a queima, além do consumo de glicogênio pelo músculo, que vai te queimar energia, que vai te emagrecer, e além da própria queima da gordura, que acontece simultaneamente a queima do glicogênio. Sim. Ponto. Tá. Os benefícios secundários disso: ganho de massa muscular, evita a sarcopenia, a famosa sarcopenia. Força está relacionado com saúde em geral. Então, a sarcopenia, que é aquele sujeito que é murcho, que ele tem aquela flacidez, que acontece porque ele não tem a musculatura, ele não tem o glicogênio na musculatura, ele não tem a quantidade de fibra, ele não tem a água nesse músculo, esse músculo não é hidratado, por isso que ele tem aquele aspecto que é pouco saudável também. Além de não ser bonito, é pouco saudável. Então, o treino de força evita a sarcopenia, ele melhora a circulação em geral. Tá? Então, o cardiorrespiratório fica excelente, né? Porque a gente sabe que as artérias elas jogam sangue para tudo que é lado, mas as veias são muito dependentes da musculatura adjacente. Então, quem empurra o teu sangue
lá dos teus pés. A musculatura da panturrilha, além de outros fatores, mas a musculatura da panturrilha favorece muito isso. Se a gente não tem musculatura, não trabalha, não está acostumado a trabalhar, dificulta essa circulação. Então, pincelando, é basicamente isso, além das liberações hormonais, da função intestinal, a liberação de neurotransmissores. Então, o treino de força tem que estar aí. O aeróbico junto, então, como se sabe há muito tempo, o aeróbico, junto com o que a gente já falou, ele acelera, aumenta a queima, ele faz a beta-oxidação, que é a queima da gordura, diretamente da gordura. Então, por isso que eu costumo, se eu puder, talvez eu tenha falado demais sobre isso, mas basicamente, para resumir, o treino concorrente, tá? O treino concorrente, ele não vai... Exatamente. O treino de força, o treino resistido, que vai trazer todos esses benefícios, manutenção de massa óssea, muscular e tudo mais que a gente já falou. E o aeróbico, que vai acelerar a queima, vai melhorar o teu cardiorrespiratório, vai associar também liberação hormonal, liberação de endorfina, liberação de neurotransmissores, tudo isso que a gente já conhece. Então, se eu tiver que escolher, o que eu vou dizer para o meu paciente? Exatamente, se tiver que escolher um ponto, a gente trabalha. Isso a gente compactua com a mesma ideia. Treina 3 vezes por semana, pelo menos, de força, e de 3 a 5 de atividade física. Se quiser fazer no mesmo dia, excelente. Um parênteses rápido. A gente sabe que se fizer os 2 treinos juntos, associados, vai prejudicar um pouquinho o ganho da massa. Mas quando a gente está falando de emagrecimento e de saúde, isso não é importante. Não é importante. Se a gente está falando só de hipertrofia, aí sim a gente vai escolher o timing diferente do treino separado do aeróbico. Mas basicamente é isso. E falando, então, acho que para encerrar de vez, vou deixar tu falar. Sim. Tá? Qual treino fazer? O que eu faço? Se eu puder escolher de novo, faz academia, musculação, porque é um treino totalmente controlado, de impacto, de qual exercício, de qual movimento, exatamente, de qual amplitude articular. É a modalidade mais tudo segura que fazer, tu faz lá. Né, tu faz lá e tu tem os benefícios todos que a gente conversou. O sujeito não gosta, não quer, é longe da sua casa, faz o que dá para fazer. No mundo ideal é isso. Eu digo para o paciente escolher. Escolhe o treino resistido. Então a gente vai conversar hoje, daqui 15 dias tu vai voltar e vai me dizer qual tu vai fazer. E daí nós vamos ver como é que tu vai fazer. Se é o Pilates, se é yoga, se é o crossfit, se é em casa, se é o funcional, desde que faça, para mim tá excelente. O bom muitas vezes é inimigo do ótimo. Né? Então a gente tenta não exagerar nesse sentido. O aeróbico, mesma coisa. Eu quero que tu corra, que tu faça um HIIT. Não, mas eu quero só caminhar na volta da minha casa. Vai fazer? Vai fazer? Vamos se comprometer? Fechou? Então beleza, pra mim tá ótimo. Eu acho que é por aí. Eu fico nessa mesma levada, assim, a gente sabe que da parte teórica, científica é isso, né? As recomendações são uma associação entre os dois. Ao mesmo tempo, a gente falou lá no primeiro vídeo que emagrecimento está muito envolvido com o quanto tempo perdura aquela perda de peso, então para isso a gente precisa... mas eu vou na academia e eu odeio fazer musculação. Cara, então talvez não seja tão interessante a gente trabalhar com isso. Uma modalidade que eu vejo que a galera tem aderido muito, assim, inclusive eu tenho feito, que é o CrossFit. É uma coisa que a galera, eu sou crossfiteiro, que a galera gosta, apesar do meu peso não estar favorecendo, mas a galera gosta muito. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma paciente minha que ela perdeu já cerca de 28 quilos, se não me engano, e foi atrelado com, ela não estava gostando muito de fazer práticas específicas. Eu sugeri o CrossFit e para ela foi bem legal, assim, mudou uma estagnação que ela estava, assim, então tem que ser algo que tu goste, primeiramente, mas a teoria é a associação entre os dois. Exatamente. Tá? Assim, para complementar o que tu falou, eu fico muito feliz quando dá certo, assim. Eu adorei meu personal, adorei meu personal. Pô, tá, eu fico então, feliz demais, bateu. É isso que a gente precisa, a manutenção, a mudança do estilo de vida, aquilo que a gente falou, mudar o mindset, porque se a gente quer um resultado diferente, independente em qual lugar for para emagrecer, para mudar de emprego, a gente precisa ter atitude diferente. Então, o sujeito que senta na frente do Fabrício ou na minha frente, e ele quer emagrecer, ou quer ficar forte, ou quer ficar bonito, ou quer ficar saudável, e ele fizer exatamente o que ele está fazendo durante os últimos 5, 8, 10, 12, 20 anos, às vezes ele vai bonito, ter o mesmo resultado. Às vezes bonito não tem muito o que fazer, né? Bonito, porque eu também não é cirurgião plástico, né? Por exemplo, eu vou querer ficar bonito, vai me mandar voltar para casa, né, velho? Olha só. Bom, gente, então foi um papo muito legal aqui que a gente teve, essas 5 bate-volta aí que a gente tentou elucidar para vocês, tá? De novo, convido todos a deixarem aqui dúvidas que vocês tiverem, a gente vai se encontrar diversas vezes ainda para tirar várias dúvidas de vocês.
E eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. A ideia é ajudar vocês e motivar vocês a mudarem o estilo de vida de vocês, tá? Isso aí. Valeu, pessoal. Um prazerzão estar aqui com vocês, com o Fabrício. Espero a gente ter mais conversa. Valeu, Bruxo. É nóis.